Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. Amigos da Rádio Brasil Espírita Web TV de Maceió, estamos aqui mais uma vez em contato com vocês para abordarmos aquele programa que estamos desenvolvendo já há algum tempo, o Evangelho e sua simplicidade. Na primeira parte fizemos um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra básica de Allan Kardec, e agora estamos seguindo o Sermão da Montanha, evidentemente que fazendo uma análise desse pronunciamento marcante de Jesus, à luz do Espiritismo. E hoje nós daremos sequência a essas apresentações, falando sobre um instante em que Jesus nos ensina a orar. E isso aconteceu no Sermão da Montanha. Inicialmente, Jesus fez referências, até críticas, à maneira de orar. Por exemplo, e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar de em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E prossegue ainda Jesus nessa análise sobre a oração no Sermão da Montanha. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o perdides. Vejam, portanto, que Jesus, ele fez aí uma apreciação crítica de maneiras que ele considerou inadequadas de se fazer a oração, chamando a atenção, preces espalhafatosas ou seja, dando manifestações de orgulho e de vaidade. Eu diria que, à luz do Espiritismo, seria exatamente o inverso do sentido, do objetivo de uma prece. Porque nós temos que entender, desde o Livro dos Espíritos, que a verdadeira adoração é a do coração. Então é o sentimento, é a espontaneidade, é a simplicidade nesse contato que nós estabelecemos com a espiritualidade superior. Veja que interessante, pois, que Jesus, no Sermão da Montanha, ele primeiro faz essa apreciação crítica sobre maneiras inadequadas das tradições de oração que eram adotadas naquela época, para em seguida ele nos ensinar. E aí ele diz exatamente no Sermão da Montanha: portanto, orai vós deste modo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. E a partir daí, Jesus, ele vai ensinando aquela oração que nós conhecemos como o Pai Nosso. Então é muito importante nós considerarmos que quando Jesus nos ensina a orar, ele em primeiro lugar fala das condições, das características da prece, não é? É isso que ele apresenta e ensina no Sermão da Montanha. Mas quando ele fala exatamente: orai deste modo, Pai nosso que estais nos céus, vejam, ele está se dirigindo a Deus. Ele está se dirigindo a nosso Pai. E aí ele parte
para os outros trechos da oração, como nós conhecemos e falamos, inclusive, nas reuniões espíritas. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Continua Jesus, então, na oração do Pai Nosso. E não nos deixe entrar em tentações, e livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Então, essa oração do Pai Nosso foi a única que Jesus nos ensinou. E isso é marcante para nós espíritas. Allan Kardec, o nosso codificador, quando ele lançou a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, no dia 15 de abril do ano de 1864, esse livro não tinha a afeição atual. E na coletânea de preces espíritas, lá o capítulo 28, final, né, o último capítulo desse livro, não era exatamente como tem hoje, como também não era o número 28. Havia ainda algumas alterações a serem feitas por Allan Kardec. E atendendo às sugestões, inclusive, né, dos seus amigos, dos orientadores espirituais, ele reúne essa coletânea de preces espíritas no final, no sentido de dar uma ilustração, uma orientação geral para que nós orássemos, não como repetição. Isso é muito importante nós falarmos. E lá ele introduz na segunda ou na terceira e última versão atualizada por ele, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, lançado no final do ano de 1865, no capítulo 28 aparece a oração matinal, ou oração dominical, também falada e usada por Kardec. Por que oração dominical? Porque naquela época, na França, embora já tivesse um grande desenvolvimento das igrejas reformadas, predominava ainda, né, a tradição católica e a adoção da oração do Pai Nosso nas reuniões, nas cerimônias que eram feitas aos domingos. Então, daí a origem da palavra, da expressão oração dominical. Então, quando Kardec coloca a oração dominical e passa a comentar trecho por trecho, né, do Pai Nosso em Evangelho segundo o Espiritismo, isso é muito importante para nós, porque ele mostra que quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós não temos que fazer aquelas repetições maquinais, né, repetitivamente falando de uma forma decorada a oração do Pai Nosso, e nem pela quantidade de vezes, nada disso é importante. O importante é nós pensarmos, sentirmos cada frase da oração do Pai Nosso. E exatamente isso é que Kardec comenta, né, nesse capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele começa a sugerir, não é, abrindo as nossas mentes, os nossos horizontes mentais, para nós percebermos o sentido de cada uma daquelas frases. Então vejam, Pai Nosso que estás no céu, nós estamos nos dirigindo a Deus, nosso Pai. Quando nós nos dirigimos a Deus, nosso Pai, nós temos que lembrar que toda oração, ela tem aí alguns sentidos ou finalidades. Primeiro, nós vamos, na verdade, demonstrar o nosso regozijo, a nossa homenagem, o nosso reconhecimento à divindade superior que é Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas. Nós podemos agradecer também, agradecer as oportunidades que nós tivemos e que estamos tendo na presente reencarnação. E podemos também pedir
não é? Então, numa oração, nós temos basicamente essas 3 etapas. Então, quando nós dirigimos a Deus, nosso Pai, nós temos que imaginar o Criador de todas as coisas, com tanta beleza, com tanto equilíbrio, com tanta harmonia que há no universo. E que é o nosso Pai, expressão maior da bondade, da misericórdia, da paternidade. E vejam bem, nos dirigimos a Deus. Evidentemente que quando nós pensamos, sentimos, né, a manifestação de Deus e tudo isso que nós sentimos no universo, nós também facilitamos a aproximação de nossos espíritos guardiões, os espíritos benfeitores, porque nós estabelecemos pela prece uma ponte de comunicação. Nós estabelecemos uma sintonia vibratória. Agora, na oração do Pai Nosso, é muito importante nós lembrarmos que nós colocamos uma condição: seja feita a sua vontade assim na terra como nos céus. Então, mesmo que a gente esteja pedindo alguma coisa mental, emocionalmente, nós estamos colocando acima de tudo a vontade divina. Então vejam, e isso o Espiritismo nos esclarece. Nos esclarece que cada um de nós recebe o que merece. Cada um de nós, dentro de um momento reencarnatório, dentro de uma existência corpórea, nós temos compromissos. Então não adianta nós pedirmos algo que não esteja à nossa altura e condição espiritual. O importante é nós estabelecermos esse contato mental, sentimental, não é? Com a espiritualidade. Agora, vejam bem, seja feita a sua vontade assim na terra como nos céus. Quando nós pedimos o pão nosso de cada dia, nós estamos nos referindo não ao pão material. Evidentemente que o pão material, atendendo às necessidades orgânicas, nossa, é indispensável. Mas nós estamos também nos referindo ao pão da vida, ao pão espiritual, quer dizer, o conhecimento, as verdades de fundo espiritual que alimentam a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Então nós estamos também rogando essa oportunidade de nos beneficiarmos com o conhecimento espiritual. Agora, na prece do Pai Nosso, há um trecho que nós não podemos perder de vista. Quando diz assim: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Então nós estamos assumindo um compromisso que nós estamos expressando. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Então nós seremos perdoados em função da abertura que nós fizermos para estabelecermos a prática do perdão e do respeito àqueles que há alguma sequela de compreensão, de entendimento no relacionamento entre as pessoas. Então vejam, na prece, quando nós falamos o Pai Nosso, nós estamos abrindo os nossos corações. E é isso que deve ser sentido em cada frase que nós repetimos nessa oração que Jesus nos ensinou através do Sermão da Montanha. Então vejam, nas reuniões espíritas, evidentemente que nós podemos, devemos fazer a prece do Pai Nosso de acordo com as condições de cada reunião em que nós estivermos participando. O importante é que ela seja feita com simplicidade. Quando nós fechamos o nosso quarto íntimo, interior, como disse Jesus, e nos comunicamos, estabelecemos uma ponte com o alto. E aí nós expressamos o nosso sentimento, o nosso pensamento é que tem vida. O nosso pensamento é o espelho da alma. Então o importante é que ao fazermos as nossas orações no centro, em casa, onde nós estivermos, vamos lembrar da espontaneidade,
da simplicidade e da expressão real desse sentimento de coração aberto. Então vejam, a oração do Pai Nosso, ela é marcante para todos nós, porque foi a única oração que Jesus nos ensinou. Agora, é interessante que nós encontramos na literatura espírita muitas observações, comentários sobre a prece do Pai Nosso. Nós falamos do comentário pioneiro feito pelo codificador Allan Kardec quando introduz a chamada oração dominical, que é o Pai Nosso, na coletânea de preces espíritas no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós temos aí outras possibilidades e outras oportunidades. Vejam esse livro. Esse livro aqui é o livro Pai Nosso. Nesse livro, o espírito Meimei, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ela nos faz comentários e orientações muito singelas, muito ternas, sobre o significado de cada uma das frases do Pai Nosso. E esse livro não é novo. Esse livro foi psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier ainda nos anos 1950. Então nós temos aí, essa informação é muito importante para nós, porque foi a prece do Pai Nosso comentado pela espiritualidade de uma forma bastante clara, bastante objetiva, no ano de 1952. O livro tem inclusive a apresentação de Emmanuel, o orientador espiritual de Chico. E Emmanuel comenta nessa apresentação do livro de Meimei que ela coloca a sua sensibilidade a serviço da inteligência. O seu formoso ideal de servir tomou a prece dominical e com ela compôs o delicado poema de comentários, de contos, lendas, observações, e que ao lermos nós recordamos das lições inesquecíveis de Jesus. E aí Emmanuel também comenta: para todas as situações difíceis e para todos os problemas da luta humana, Meimei encontrou na oração do Senhor um ensino e uma solução, um apontamento e uma bênção, oferecendo-os às crianças nestas páginas que constituem fragmentos luminosos do seu coração em forma de letras. Vejam bem, embora o livro ele tenha sido dedicado às crianças, pelo linguajar de Meimei, pelas ilustrações que foram feitas, nessa edição que é da FEB, e que é importante então nós considerarmos que não é apenas para a criança. Eu diria, e a experiência mostra, que nós podemos usar as anotações, os registros de Meimei do livro Pai Nosso para todo o público-alvo de uma faixa social, intelectual mais simples. É a forma que nós teremos de nos comunicar com eles e deles entenderem mais facilmente a mensagem. Então nós recomendamos fortemente a todos vocês que leiam, reflitam no conteúdo do livro Pai Nosso de Meimei pela psicografia de Chico Xavier e adotem esse livro, ou nas reuniões do Evangelho no Lar, ou em algumas reuniões públicas de explanações evangélicas, onde o público-alvo requeira o nosso carinho, a nossa atenção e uma compreensão assim mais explícita para absorverem a mensagem de Jesus. Nesse livro Meimei comenta cada frase da oração do Pai Nosso, transformando em capítulo. Então, por exemplo, quando nós falamos do Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus, então Meimei ela cria esse capítulo e passa a comentar sobre a existência de Deus,
uma outra mensagem à presença divina, e isso em forma de dissertação, em forma de contos, né? Em forma de uma diversificação de registros escritos que facilite a absorção da essência do conhecimento. Tem o capítulo intitulado Nosso Pai. Isso é importante para nós, né? E aí ela faz uma síntese, né? Nesse capítulo inicial da prece do Pai Nosso. Deus é nosso Pai. Nós somos irmãos uns dos outros. Jesus é o divino mestre que Deus nos enviou. A oração é o meio imediato da nossa comunhão com o Pai Celestial. E os nossos melhores pensamentos procedem da inspiração do alto. A presença de Deus, escreve Meimei, pode ser facilmente observada na bondade permanente e na inteligência silenciosa da natureza que nos cerca. Devemos amar-nos uns aos outros. A voz divina pode ser reconhecida nos bons conselhos. Sempre que ajudarmos, seremos ajudados. Então, a essência, né, da prece do Pai Nosso é tratada por Meimei nos diversos capítulos que são referentes a cada uma das frases da prece do Pai Nosso que Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha. Então é bastante sugestivo, né, para nós ampliarmos o nosso conhecimento, a nossa visão sobre o significado de tudo aquilo que nós proferimos na oração do Pai Nosso. E ao final, Meimei encerra esse livro escrevendo o seguinte: Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir em teu nome, para que a força de nossos desejos não perturbe a execução de teus desígnios. Ampara-nos, a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade e que possamos, cada dia, ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com a tua lei, assim seja. Nós deixamos então a todos vocês, amigos, que acompanham esses nossos programas, né, semanalmente pela Rádio Brasil Espírita e Web TV de Maceió, e nos estudos, nas nossas reflexões sobre o Sermão da Montanha à luz do Espiritismo. Nós continuaremos no próximo programa e contamos com a presença de todos vocês.